Questão que apareceu na prova elaborada pela FUNATEC, cargo analista de controle interno, concurso Câmara Municipal de Presidente Prudente. Observe que a questão erro ela solicita que nós marquemos em que alternativa aparece erro quanto à regência verbal. Erro quanto à regência verbal. O verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. Se o verbo ver é um verbo transitivo direto, ele exige como complemento o pronome o, objeto direto, e não lhe, objeto indireto. Lembrando que este uso com lhe, ele só é admissível no nível informal, né? No nível informal. Então, nós temos uma primeira possibilidade de erro na alternativa A, considerando nível formal, nível informal, como possibilidade de correção na prova, o nível formal, da alternativa A. Nas alternativas B, C e D, observe que no nível formal, para os verbos abdicar, acreditar e anteceder, nós temos como possibilidade a utilização destes verbos como transitivos diretos ou transitivos indiretos. No caso do verbo abdicar, como verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, no caso exigindo a preposição de. Então, a alternativa B, correta. A alternativa C, o verbo acreditar, como transitivo direto ou como transitivo indireto. No caso de verbo transitivo indireto, da utilização como verbo transitivo indireto, exigindo a preposição em. Então, até agora nós temos B e C como corretas, construções corretas, não alternativas corretas, mas como construções corretas B e C. Mesma coisa acontece com a alternativa D, em que o verbo anteceder pode ser usado tanto como verbo transitivo direto, quanto como verbo transitivo indireto, no caso exigindo a preposição a. Então, observa: abdicar, transitivo direto; abdicar, transitivo indireto, exigindo de; acreditar, verbo transitivo direto, ou utilizado também como verbo transitivo indireto, no caso exigindo a preposição em. E o verbo anteceder, podendo ser usado no nível culto, né, no nível culto, essas três construções B, C e D, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, no caso de anteceder, exigindo preposição a. Então, a única alternativa em que há possibilidade de erro é a alternativa A. A alternativa A. Nível culto, usa-se o. Nível informal, admite-se lhe. Dada a forma como a questão está apresentada, considera-se como uso correto o nível formal. Então, por esta razão, a alternativa A é a resposta correta para a questão. Nós recomendamos que você que vai fazer concurso tenha sempre como referência bibliográfica para os casos de regência, notadamente regência verbal, o dicionário de regência verbal do professor Celso Pedro Luft, porque ele é uma referência, ele é realmente uma referência bibliográfica aprovada pela FUNATEC para o concurso da Prefeitura Municipal de São José dos Basílios. Vamos à resolução da questão que nos foi enviada, com solicitação de explicação. Lembrando que a questão apareceu na prova elaborada pela FUNATEC para o concurso da Prefeitura Municipal de São José dos Basílios. Assinale a alternativa que não apresenta erro de regência. Quando nós falamos em regência, nós estamos falando em preposição. A regência poderia ser nominal ou verbal. Observe que a banca não explica se é regência nominal ou verbal, mas já dá para perceber que se trata de regência verbal, porque todas as preposições estão associadas a verbos. Então, nós queremos a alternativa que não apresenta erro de regência verbal. Recomendo, antes de mais nada, que você tenha sempre à mão para uma possível consulta posterior à prova o dicionário de regência verbal do professor Celso Pedro Luft. Lula preside ao Brasil
Alternativa incorreta. Alternativa correta, Lula preside o Brasil. Verbo presidir sem preposição a. Em relação ao verbo chegar, o verbo chegar exige preposição a e não em. Cheguei a casa. Quem simpatiza alguém ou simpatiza com alguém. Então não é simpatizo-me contigo, é simpatizo contigo. Perdoei o pecado ao pecador. Realmente, quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém e não perdoa alguma coisa de alguém. É costumeiro a gente ouvir, perdoei o pecado do pecador. Não, a correta é perdoei o pecado ao pecador, a alternativa D é a correta. Bernardo namora a Patrícia, com a Patrícia, embora esta regência seja bastante usual. No nível formal, a regência do verbo namorar é sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Bernardo namora Patrícia ou Bernardo namora a Patrícia. Mas não é admissível o emprego de com. A alternativa correta para a questão é a alternativa D de dado. Mas atenção redobrada agora.